Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 3. Bons estudos! Esse vídeo é especialmente para você, estudante do 7º ano do ensino fundamental, e na semana 1 do PET volume 3, o tema de Geografia é Dinâmicas da população brasileira. Nesse vídeo você vai identificar e analisar as transformações da população brasileira ao longo do tempo, por meio de gráficos e tabelas, e refletir sobre essas mudanças no nosso cenário atual. Além disso, no final do vídeo, eu dou algumas dicas para responder às atividades. Bons estudos! Vamos estudar o crescimento demográfico, ou seja, o crescimento da população brasileira. Mas como é que nós podemos saber essa situação da população brasileira, os dados sobre a população de um país? No Brasil, existe o recenseamento demográfico que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse estudo é feito de 10 em 10 anos, onde os pesquisadores do IBGE passam de casa em casa, fazendo algumas perguntas, contando a população e sabendo como vive essa população. A população de um país aumenta ou eventualmente diminui por dois processos: a diferença entre o número de pessoas que entram, os imigrantes, e o número das pessoas que saíram, ou emigrantes, no país, e o chamado crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre os nascimentos e os óbitos. No caso do Brasil, este último processo é o mais relevante na atualidade, pois a imigração teve influência significativa no crescimento da população brasileira no fim do século XIX até o ano de 1934. No período compreendido entre os dois últimos recenseamentos realizados no Brasil, que foi de 2000 a 2010, o número de habitantes do país cresceu 1,17% ao ano. A população total da nação passou de pouco mais de 169 milhões de habitantes no ano 2000 para mais de 190 milhões em 2010. O aumento populacional do Brasil, como ocorre praticamente em todo o mundo, vem diminuindo com o tempo. Era de 1,89% ao ano na década de 80 até 1991 e passou para 1,6% no período de 91 a 2000, caindo para 1,17% após essa data. Assim, o país assistiu e provavelmente continua a assistir a uma sensível diminuição das taxas de crescimento demográfico. A população se distribui pelo território de forma bastante irregular. Isso significa que a densidade demográfica é variável de acordo com a região. Existem áreas no país, como a Amazônia, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, e outras grandes cidades, como São Paulo, com mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica é o índice que expressa a quantidade de indivíduos de uma população por unidade de área, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, fazendo uma divisão entre a população total e a área total em quilômetros quadrados. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. É importante que você faça pesquisas e consultas para realizar com sucesso suas atividades. Para responder às atividades 1 e 2, é importante você observar atentamente essa tabela do crescimento vegetativo no Brasil, de 1940 a 2010. Temos aí os períodos, de 10 em 10 anos, a taxa de natalidade por 1.000, ou seja, a taxa de nascimentos por 1.000, e a taxa de mortalidade por 1.000. Crescimento natural por 100, ok? Então esses são os dados da tabela. 1. A população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos: a diferença entre nascimentos e mortes e a diferença sobre imigração e emigração. Com base nessa afirmação, escreva com suas palavras
o que é crescimento natural ou vegetativo? 2. Responda. Letra A. Qual foi o período de maior e o de menor crescimento vegetativo no Brasil? B. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade no Brasil, no período de 1940 a 2010, o que você conclui? 3. Observe as fotografias acerca das composições familiares e faça o que é pedido. Então temos aí uma família em Parnaguá, Piauí, cerca de 1911, aí no ano de 1911. Uma família grande, né? Muitos filhos, né? Uma família bastante numerosa. E a imagem 2, uma família em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2009. Pai, mãe e uma filha, né? A. Quais diferenças você percebe entre as famílias retratadas? B. Estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nessa semana. Pesquise ou converse com seus familiares sobre o que motivou essa nova composição familiar. Observe o mapa para realizar as atividades 4 e 5. Esse é um mapa da distribuição da população brasileira absoluta em 2010. Então temos aí um mapa que tem as manchas, né? As manchas aí de cor amarronzada. Então, a população brasileira, onde se encontra, né? Então, nos lugares aí de maior densidade da cor marrom, tem mais habitantes. Os lugares de menos densidade, né? Tem a cor marrom em menor número. 4. Observe o nosso estado de Minas Gerais e identifique as áreas que apresentam maior concentração populacional. Registre em seu caderno. 5. Por que existe maior concentração populacional brasileira no seu litoral e menor na região norte? Pesquise se for possível ou converse com seus familiares. Na atividade 4, você vai perceber aí no mapa, né? Você retorna lá no mapa e percebe que em Minas Gerais a maior parte da população se encontra ali nas proximidades de Belo Horizonte, por conta da questão industrial, ok? Das grandes cidades que tem ali e da oferta de emprego. Na atividade número 5, você pode observar que o litoral tem uma maior população porque desde o início da colonização brasileira foi o primeiro local, né, a estabelecer povoamento. Então, a região nordeste, principalmente, e todo o litoral brasileiro, tem uma população maior. E a região norte é a que apresenta menor quantidade populacional, devido, né, à presença aí da floresta amazônica, né, a dificuldade, né, de se viver naquela região, né, a questão da preservação da floresta, né, e já foi um povoamento mais tardio aqui no Brasil. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30 para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.